aqui, adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. E para nós é um privilégio falar daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que Ele fará nas nossas vidas. Amém? Quem crê que hoje os céus estão abertos sobre nós? Amém. Esse é o tema da nossa ministração. Céus abertos. Obrigada, Israel. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43 ao 51. João, capítulo 1, do versículo 43 ao 51. Nós vamos acompanhar aqui pelo telão. Amém? No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele que sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Quero ouvir só as mulheres dizendo: céu aberto. Só os homens: céu aberto. Toda a igreja? Amém. Deus, Ele tem coisas maravilhosas para derramar sobre a igreja dele, sobre seu povo. Ele está com os céus abertos. Nós cantamos agora há pouco, né, que o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, os céus se abriram. A ruptura do véu é a abertura dos céus para nós, né? E nós sabemos hoje que existem 3 céus, né? Existem 3 céus. O primeiro céu é esse céu visível que a gente olha, né? Que a gente sai aqui e olha, vê as nuvens, né? Vê esse céu azul. Esse é o primeiro céu, um céu que você pode ver a olho nu. O segundo céu é o espaço, né? O espaço onde vivem os planetas, né? A galáxia, que muitas das vezes nós precisamos de equipamentos especiais para a gente olhar, mas a gente sabe que existe as galáxias, que existe o espaço, né? A gente sabe que existe o céu, que existem as nuvens, porque é algo que a gente consegue ver. E o terceiro céu é o céu da morada de Deus. É o céu espiritual, que nós precisamos ver com os olhos espirituais. E nessa passagem que Jesus encontra Filipe, e Filipe corre ao encontro de Natanael, e ele fala para Natanael, porque Natanael era um homem muito estudioso da palavra. Por isso que ele fala: aquele do qual Moisés falou, aquele do qual estava escrito nas escrituras sagradas. Então ele
começa a dizer para Natanael daquilo que eles estavam esperando de acordo com a palavra de Deus. Então ele fala e quando ele diz de onde veio o Salvador, ele faz aquela indagação, né? Que não é o ponto o qual a gente vai comentar, mas sim do que Jesus disse a Natanael. Então, quando Natanael chega diante de Jesus, Jesus conversa com ele como se já tivesse visto anteriormente. E Natanael fica admirado com aquele posicionamento de Jesus. Ali, Jesus estava se mostrando um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares. E ele fala assim: antes de Filipe falar com você, eu o vi. E ele: mestre, tu é mesmo Jesus e tal. Então ele fica admirado com aquela revelação de Jesus para a vida dele. E Jesus pega e fala assim: tu está admirado com isso? Imagine o que vai acontecer daqui para frente. Vocês verão, aí ele fala para todos os demais, vocês verão os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E isso é tremendo. Já imaginou você ver os céus abertos e anjos subindo e descendo? Quando Jacó se encontrou com o anjo, ele viu apenas uma escada. Ele não viu o céu totalmente aberto. Ele viu uma escada. Imagine você ver o céu aberto e anjos subindo e descendo, né? É a glória de Deus. Então, assim, nós nos alegramos com os pequenos feitos, às vezes, que vêm sobre nossa vida. Assim como Natanael ficou maravilhado, ficou feliz e se alegrou com aquele momento de graça ali da parte de Deus, revelando a ele que já tinha visto ele, mesmo sem o ter encontrado. E nós temos que celebrar todas as coisas que Deus faz sobre nossas vidas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, nós temos que celebrar. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem coisas maiores para derramar sobre nós. Tem coisas maiores para fazer através de nós e em nós. Amém? E é sobre esses céus abertos que a gente quer falar nessa noite, né? E muitos de nós nos encontramos na condição de Natanael, de só crer no que é visível, no que é natural, no que é possível, né? E Jesus, ele fala: vocês verão céus abertos, vocês verão anjos subindo e descendo. Então são revelações grandiosas daquilo que existe no céu espiritual. Em Apocalipse capítulo 21, João descreve perfeitamente como é o céu. Fala características específicas do céu. Que o céu tem ruas de ouro, que é brilhante, que existe um trono. Tantas coisas assim tão específicas sobre o céu, que às vezes a gente fica assim: meu Deus, né? É maravilhoso. O céu é lindo, o céu é espetacular, o céu é perfeito, a harmonia no céu, a paz no céu, os anjos vivem no céu. Coisas extraordinárias, né? Que a mente humana não consegue nem descrever, existe no céu. E às vezes a gente fica pensando, né? Quando você começa a ler a palavra e você começa a verificar tudo que a palavra se refere ao céu, você fica assim: eu quero ir para o céu, eu desejo o céu, eu almejo o céu, né? Por tudo que de lindo que há no céu e principalmente pela presença de Deus lá no céu, né? Mas a gente sabe também que através do ato de Jesus, os céus se abriram. Antes de Jesus, havia uma ruptura de ligação entre nós e o céu.
entre nós e Deus. Quando Adão pecou, o céu se fechou. O céu se fechou para a humanidade. E houve uma ruptura. Então, de tudo que a gente já ouviu sobre o céu na palavra de Deus, a gente viu que até Malaquias houve muitas destruições por conta do pecado do homem, por conta dessa ruptura. E a partir de Jesus, quando o véu do templo se rasgou, os céus se abriram para nós. Jesus nos deu livre acesso ao Pai e ao céu, para que as nossas orações chegassem até Deus, para que nós nos achegássemos até Deus com liberdade. Com liberdade. E Jesus, ele começa a trabalhar e a mostrar para os seus discípulos quão poderoso é esse acesso que nós temos aos céus, né? E ele começa a mostrar, e ele começa a revelar coisas do céu. E eu comecei a lembrar de quando Jesus foi batizado, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Então ali já havia a revelação do céu sobre Jesus, né? Então o céu se manifestando através de Jesus. Ele falou que os anjos, que os discípulos veriam anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E uma das coisas importantes que nós precisamos entender é que sem Jesus nós não podemos ter acesso ao céu. Sem Jesus nós não podemos ter acesso ao céu. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, somente através de Jesus eu tenho acesso ao céu, né? E Jesus, ele nos deu essa abertura, ele abriu, ele rasgou, ele nos deu esse acesso. Só que quem pode decidir abrir o céu e fechar o céu somos nós. Eu decido se eu quero esse céu aberto sobre a minha vida ou se eu fecho o céu sobre a minha vida. Deuteronômio 28 fala sobre bênçãos e maldições. Inicia falando sobre a bênção, que você obedecer, coisas maravilhosas vão acontecer sobre a sua vida, né? Que você vai plantar, você vai colher, você vai ser tremendamente abençoado, que você vai ser próspero. Enfim, são inúmeras as bênçãos que está descrita lá no livro de Deuteronômio 28. Mas existe uma passagem, um versículo, que diz que se nós desobedecermos ao Senhor, Ele tornará o nosso céu de bronze e o nosso chão de ferro. Então me digam, quem decide quem vai abrir os céus? Sou eu que decido se os céus serão abertos ou não. Quando eu decido caminhar com Jesus, assim como Natanael, como Filipe, como André, como cada um daqueles homens, eu decido viver nesses céus abertos sobre a minha vida. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso caminhar com Jesus. Entenda, queridos, céus abertos não está relacionado a bens materiais. É claro que, como eu disse, os céus, ele é a morada de Deus. Deus está lá sentado no seu trono. E Deus, ele quer nos abençoar. E ele tem bênçãos para mim e para você. Nós ouvimos a ministração semana passada, que o pastor ministrou sobre promessas. E nós temos mais, como o pastor ministrou, mais de 8.000 promessas descritas na palavra de Deus. É como uma pessoa
que gosta de mexer com cálculos e finanças, logo eu calculei, né? Meu Deus do céu, quanto é isso por dia? Né? Dá mais de 20 promessas diárias para nós. E nessas promessas existem bênçãos materiais. E assim como o pastor ministrou, uma dessas bênçãos está lá em Malaquias 3:10, que diz, né? Se nós trouxermos os nossos dízimos e nossas ofertas à casa do Senhor, Ele abriria uma janela. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, imagine os céus abertos, porque uma janela, Ele fala assim, que Ele derramaria uma bênção tal, que você não pode nem calcular. Eu falei, Deus amado, imagine o céu aberto sobre nossa vida. Quantas bênçãos Ele tem para derramar sobre nós? Sim, Ele tem milhares de promessas, e dentre estas existe sim bênçãos materiais. Mas não é sobre céus de bênçãos materiais que eu quero falar com você, é de bênçãos espirituais. Porque, irmãos, não tem nada mais prazeroso, é você estar passando. Nós acabamos de cantar um louvor que diz assim, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Isso é uma palavra dura, irmão, de se cantar. É uma palavra dura de se cantar. Uma vez eu vi um pregador falou, começaram a cantar uma canção que a pessoa diz assim, eu te dou tudo. Ele falou, tome cuidado, porque às vezes você canta e quando Deus coloca a mão, você vai lá e vai se lamuriar diante de Deus. Por que que o Senhor fez isso comigo? Por quê? É uma palavra dura de se cantar. Ainda que me falte tudo, eu todavia me alegrarei. Sabe como nós cantamos essa canção? Quando nós estamos em Deus. Porque Deus é o suficiente para nós. Deus é tudo para nós. Diante de dores, diante de perdas humanas, né? Nós vimos muitas pessoas abandonarem a Cristo quando perde algo valioso, quando perde uma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa condicionou Deus naquilo que é humano, naquilo que é material. E Deus tem algo maior para nós. Então é uma palavra dura de se cantar, por quê? Porque um céu aberto sobre a minha vida, eu canto assim, essa paz que existe em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, essa paz que existe em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Vocês estão entendendo? É ter paz em meio às dificuldades, em meio à perseguição, em meio à luta, em meio às dores, em meio às perdas, em meio às dificuldades. Eu tenho paz porque existe um céu de paz aberto sobre a minha vida. É você estar sendo perseguido, mas você está glorificando ao Senhor, porque existe um Deus que te guarda. Eu vi uma frase esses dias, uma frase não, foi até um versículo que eu postei no meu status, que fala assim, que nenhum mal que venha sobre nós de um todo é totalmente mal. Então, tem coisas, às vezes, que vêm sobre a nossa vida para nos provar, para nos edificar, para nos ensinar. E a gente já começa a murmurar, achando que aquilo ali, Deus não está me vendo. Entendeu? Então, nós decidimos se abrimos o céu ou se nós tornamos o céu de bronze sobre a nossa cabeça.
Irmão, você sabe o que é um céu de bronze sobre a nossa cabeça? Quando chove, você está debaixo do seu teto da sua casa. A chuva vem sobre você? Não vem. E se você joga a água daqui para cima, ela passa? Não passa. Isso é céu de bronze. É uma parede que impede o seu acesso com Deus e o acesso de Deus com você. E eu decido isso. Eu decido isso. Porque Ele enviou Jesus para nos salvar, para nos libertar, para romper todas as barreiras. Mas o pastor ministrou, e eu achei muito interessante isso, sobre as promessas condicionadas. Jesus veio para todos, mas nem todos querem Jesus. Nem todos querem esse céu. Nem todos. E sabe, queridos, eu verificando algumas coisas, porque são inúmeras coisas que podem tornar um céu de bronze sobre a nossa cabeça. E uma dessas coisas é a incredulidade. É a incredulidade. Quando eu decido não acreditar que existe um terceiro céu, isso é um absurdo. Só existe 2 céus. Não existe um Deus, não existe um mundo espiritual, não existe anjos. Eu estou declarando um céu de bronze sobre a minha vida. A segunda coisa é a desobediência, que é o que está escrito lá em Deuteronômio. Se desobedeceres aos meus mandamentos, a minha palavra, eu tornarei o céu de bronze e o chão de ferro. A desobediência faz com que nos fechamos esse céu. Porque se tudo que abre, fecha. Tudo que liga, desliga. Tudo que acende, apaga. Então, se o céu se abre, ele também se fecha. E a desobediência hoje, dentro das igrejas, é que tem tornado muitos céus fechados. Porque se nós procuramos uma igreja, se nós viemos numa igreja, é porque a gente crê. É porque a gente crê. Se eu congrego, se eu faço parte de um grupo religioso, é porque eu creio que existe um mundo espiritual. E a desobediência, porque às vezes a gente acha, não, essa palavra aí é muito pesada, não dá para mim obedecer essa palavra, não. Eu quero escolher o que eu quero obedecer. E isso faz com que nos tornemos desobedientes. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto. A direção de Deus vinha para a vida deles e eles desobedeciam. E isso fazia com que os céus se fechassem sobre eles, sobre a vida deles. Então, eu e você decidimos se abrimos ou fechamos os céus. E a desobediência é uma dessas chaves que fecham os céus sobre a nossa vida. Amém? A terceira é a falta de perdão. A falta de perdão, né?
Mateus 18, 35. Mateus 18, 35 diz assim, vou esperar as nossas irmãs colocarem aqui no telão. Mateus 18, 35 fala sobre a unidade, né? A unidade, irmãos, ela traz benefício. Então está escrito: assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Coloque só o versículo anterior, por gentileza. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Ele conta uma parábola sobre um devedor, né? E nessa parábola, ele fala que essa pessoa não perdoou uma dívida. E tem muitos versículos que falam sobre, até mesmo quando eu vou orar, se eu orar e tiver algum tipo de problema, ou algum tipo de desavença com meu irmão, a minha oração não é ouvida. Se eu ofertar, eu vim ofertar no altar de Deus, olha só, ofertar no altar de Deus, a sua oferta diante do Senhor não será recebida. Porque você está com problemas com seu irmão. Você não perdoa. Quando eu falo irmão, é parente, é amigo, é patrão, é colega de trabalho, é esposa, é esposo, é filho, filho com pai, pai com filho. O perdão, ele fecha os céus. A falta do perdão fecha os céus. Nos impede de ter acesso a Deus. Então, perdoe. Ore a Deus. Irmãos, não é fácil ser decepcionado tantas vezes, ser magoado tantas vezes, ser traído tantas vezes, ser machucado tantas vezes e ainda ter que perdoar. Eu só lembro de Pedro. Chega diante do Senhor e fala: Senhor, quero lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? Porque tipo assim, já é umas 10 vezes, umas 7 vezes, só hoje essa pessoa me decepcionou. Só um dia. E aí Jesus fala assim: Pedro, eu vou te falar uma coisa bem aqui, com toda sinceridade. Não é 7. Mas 70 vezes 7. E eu tenho uma boa notícia para você. Isso é diário. É diário. Você já fez o cálculo aí? 70 vezes 7? 490. Não é? Estou errada? 490 por dia. Não tem, nem por segundo, se a pessoa pegar, te magoasse. Por segundo não estaria isso. Entendeu? Então perdoe, para que os céus de Deus se abram sobre a sua vida. Amém? Quarto, inconstância. Vamos abrir aí Tiago 1, do versículo 6 ao versículo 8. Tiago. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pesado, né? Inconstância.
O inconstante, ele é diferente do incrédulo. O incrédulo, ele não crê. O inconstante, irmãos, ele crê e descrê. Ele crê e depois ele duvida. Não sou eu que estou dizendo que você não vai receber do Senhor, é a palavra. O inconstante não recebe nada do Senhor. Porque ao mesmo tempo que eu oro, que eu digo que Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele faz, e eu duvido, eu estou negando. Eu estou dizendo que Ele não é capaz. E que Ele não faz. Então, o inconstante, ele também tem uma chavezinha lá que fecha os céus, né? Estevão, mesmo sendo apedrejado, não olhou para as pedras, olhou para o alto e viu os céus abertos e pôde contemplar a glória de Deus. Gente, Estevão, ele, pelo fato dele servir ao Senhor, dele pregar o evangelho do Senhor, ele foi levado diante da população para ser apedrejado. E quando Estevão estava sendo apedrejado, eu fico imaginando assim, que minha mente aguçada, eu ficava imaginando ele ajoelhado, as pessoas brigando, xingando, com cada tamanho de pedra diferente na mão, instigado pelas outras pessoas, porque eu não sei se você já presenciou confusão, briga, quando começa uma pessoa a brigar e generaliza. E até quem quer apaziguar entra na briga também. Então, assim, virou aquela situação generalizada e as pessoas começaram a apedrejar Estevão. E aquelas pedras começaram a bater em Estevão no peito, no braço, na cabeça, no olho, no nariz. E a machucar Estevão. Eu acho que qualquer outra pessoa sendo apedrejada e olhasse na cara de cada um assim, ah, filho da tua mãe, é tu, né, que está jogando a pedra em mim. Tu vai ver se eu sair vivo dessa. Mas Estevão, ele levantou os olhos e olhou para o céu. Quando Estevão levantou os olhos e olhou para o céu, ele viu os céus abertos. Ele viu os céus abertos. Irmãos, a palavra de Deus diz que Estevão começou a gritar. E ele começou a gritar, a dizer o que ele estava vendo, porque quando ele começou a gritar, as pessoas começaram a tampar os ouvidos para não ouvir ele gritar e começaram a jogar pedra com mais força nele. Mas ele gritava o que ele estava vendo, porque como as pessoas iriam escrever aquilo que eles não ouviram Estevão falar? Estevão dizia assim, eu estou vendo Jesus, à direita de Deus Pai, que está sentado no seu trono de glória. Foi isso que Estevão começou a gritar. E eles começaram a se irar cada vez mais com aquilo que Estevão estava declarando. Porque Estevão estava vendo o céu de Deus, estava vendo o trono de Deus. Estava vendo o Senhor sentado no seu trono e Jesus ressurreto à sua direita. Ele viu os céus abertos. Ele viu. E mesmo ali, sendo apedrejado, ele não foi inconstante. Ele creu. Então, independente das circunstâncias que você esteja passando, creia e confie. A palavra de Deus,
é real e é verdadeira. É verdadeira. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê em Deus Pai? Cante comigo. Acredito em Deus o Cristo. Que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que o ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Amém? Creia. Creia que existe um céu. Creia que existe Deus. Creia que Jesus Cristo veio, morreu por mim, por você, rasgou o véu do templo, rasgou os céus para nós e liberou um dos maiores, ou o maior presente que nós temos hoje aqui na terra, que é o Espírito Santo. E que é a quinta coisa que muitos de nós fazemos para os céus se fecharem diante de nós. Nós apagamos o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Diga, não apaguem o Espírito. Fale para o seu irmão. Fala para o outro irmão, atrás de você. Fale com mais convicção. Fale com mais convicção. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito Santo. Aquele que nos aproxima de Deus. Aquele que nos encoraja, que nos conforta, que nos reanima, que nos consola, que nos revive, que intercede por nós, nosso defensor, nosso Paráclitos. Que é isso tudo que o Espírito Santo significa para nós. Ele intercede por mim e por você. Ele tem livre acesso ao Pai. Ele tem livre acesso ao céu. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele interpreta diante do Pai. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que interpretar, né, as nossas lágrimas, os nossos choros, né? Às vezes que a gente chora e murmura ali na nossa linguagem meio que estranha, e às vezes Deus fala assim, meu Deus, o que é que esse meu filho quer? Aí o Espírito Santo vai lá e diz, é isso que ele quer. E o Espírito Santo, ele é essa pessoa. E a Bíblia fala, não apaguem o Espírito. E eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Se nós apagarmos o Espírito Santo da nossa vida, nós estamos perdidos. Perdidos, sabe por quê? Primeiro, porque você vai viver por sua conta própria. Você vai viver sozinho. Imagine, sem a companhia do Espírito Santo. Ele que intercede por nós. Ele que nos encoraja, nos consola, nos conforta, nos revive, nos defende. Eu quero andar na companhia dessa pessoa o tempo todo. Eu não sei vocês, mas eu não ando sem o Espírito Santo. Onde eu ando, o Espírito Santo segura na minha mão. Espírito Santo, eu vou fazer esse evento, vem comigo. Espírito Santo, eu tenho esse negócio para fechar, vem comigo. Espírito Santo, eu tenho isso aqui para resolver, vem comigo. Espírito Santo, estou passando isso com os meus filhos, vem comigo.
me ajuda, me orienta, me instrui, me diga como eu devo fazer, o que devo fazer. E a primeira coisa que eu faço é pesquisar na palavra. Esses dias foi até engraçado, a Alicia estava sentindo insônia e tendo pesadelos. E ela acorda, ela fala assim: mãe, ora por mim. Mãe, ora comigo. Ou qualquer coisa que qualquer um dos meus filhos sente, eles: mãe, estou doendo minha cabeça, ora aí por mim. Pai, ora aí comigo. Sabe por quê, irmãos? Nós criamos um hábito na nossa casa. Que antes de buscar o médico, antes de buscar o recurso humano, nós vamos buscar o recurso espiritual. Eu não estou dizendo para você não tomar remédio, para você ir ao médico, para você consultar um profissional. Não, queridos. Antes de tudo, a primeira coisa, busque ao Senhor. Ele vai te direcionar no profissional certo. Ele vai te direcionar no medicamento certo. Ele vai te direcionar na pessoa certa. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Uma vez eu levei minha filha num profissional, sem pedir direcionamento. Fui por uma indicação de uma outra pessoa. Chegou lá, o profissional falou assim, falou uma coisa lá para minha filha. E aí ela sentou na frente com um profissional e eu sentei um pouco atrás. Quando ela falou a palavra, eu levantei. Falei, vê se ela se controla, né? Porque a mãe está aqui. Aí ela pegou e virou assim para mim. Por isso que eu não gosto de atender com os pais presentes. Aí eu não disse mais nada. Fiquei só ali observando. E ela começou a falar umas coisas assim que vai totalmente contrário daquilo que nós ensinamos de acordo com a palavra de Deus. Eu falei, com licença, não vou questionar os seus métodos de atendimento, mas eu não admito que você ensine esse tipo de coisa para minha filha. Nós vamos nos retirar. Aí ela ficou lá reclamando, murmurando, e nós saímos. Muitas das vezes acontece. E se a gente não tem o direcionamento do Espírito, a gente faz barraco, a gente faz confusão, a gente faz alarde, a gente faz isso. Cheguei em casa, conversei, explico, oriento. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para nós. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o orientador, o defensor para ficar aqui com você. Só, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Ele é sensível. Quando eu falo de sensibilidade, não é de ser melindroso, mas ele é educado. Se você está num embate, num problema, numa dificuldade, e você perde as estribeiras, o Espírito Santo vai dizer assim, com licença. Primeiro ele vai te cutucar. Está errado isso aí. Não está certo. Te controla. Mas na medida que você vai continuando, ele vai saindo. Porque ele é educado. Então não apague o Espírito na sua vida. Não apague o Espírito. Amém? Se você apagar o Espírito Santo da sua vida, você está sem direcionamento. E se você apagar o Espírito Santo da sua vida, você se torna presa fácil. Presa fácil. Então tome muito cuidado ao apagar o Espírito Santo. Eu gostaria de abrir Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. É um texto muito conhecido, né? Muito conhecido,
que fala das nossas necessidades, né? O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse é um texto que eu queria deixar para vocês sobre os céus abertos de maneira material. Amém? Deus, Ele supre as nossas necessidades. Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus que nos guarda. Ele é um Deus que Ele se preocupa. Ele fala assim, se eu alimento as aves, que não tem onde pousar, que não tem casa própria, eu não vou alimentar vocês, são meus filhos? Não vou cuidar de vocês, são meus filhos? Queridos, aprendam a descansar debaixo desse céu maravilhoso. Aprendam a descansar. Quando nós estamos sendo introduzidos na caminhada com Cristo, a gente se desespera. Às vezes a gente chora, fica triste, se tranca dentro do quarto. Eu sei disso porque foi assim no meu começo. Passava por alguma dificuldade, eu me trancava dentro do quarto. Ia chorar. Mas na medida que nós vamos caminhando e nós vamos vendo as coisas acontecendo, Deus trabalhando na nossa vida, você vai aprendendo a descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Uma coisa que eu sempre digo para os meus amigos que vêm para o Senhor, que vêm conversar com a gente, vêm perguntar por que a gente é constante no Senhor, eu falei assim, tenha a sua experiência com Deus. Tenha a sua experiência com Deus, queridos. Pegue essa palavra e declare essa palavra sobre as suas necessidades e você vai experimentar Deus na sua vida. E quando você aprender a experimentar as coisas espirituais acontecendo na sua vida, você vai entender que existe um Deus acima de todos esses céus, que está sentado ao trono dele, e ele te abençoa. Você aprende a confiar. Sabe por quê que o inconstante ele age dessa forma? Porque ele não tem paciência de esperar no Senhor, e aí ele se desespera. Tenha essas experiências, é maravilhoso. Eu chegar aqui e pedir para o pastor, põe a mão na minha cabeça, me abençoa. Pastor, ore por mim. Pastor, eu estou passando essa luta assim, ore por mim. Meu líder, minha líder, eu estou assim, ore por mim. Quanto mais pessoas orando, melhor. Aqui, sobre esse lugar, existe um céu aberto. Sobre a casa do Senhor, existe um céu aberto. Isso é maravilhoso. Mas mais maravilhoso do que experimentar uma oração direcionada pelos meus líderes, pelos meus pastores, é eu orar e a minha oração ser ouvida. É eu, no meu quarto, na minha dificuldade, na minha solitude, eu orar e eu experimentar. Irmãos, eu tinha uma moto, e ela foi roubada de dentro da minha casa. E eu falei assim, eu vou orar. E eu falava, Senhor, eu quero que o Senhor restitua, porque a palavra de Deus diz, restituirei tudo que te foi roubado. E eu peguei essa palavra, e eu ia para a oração, levava o documento da minha moto, registrei o boletim de ocorrência, e ia com o boletim de ocorrência, com o documento, e eu orava, falei, Senhor, eu quero experimentar da tua palavra. E a tua palavra diz que o Senhor vai restituir aquilo que me foi roubado. Eu comprei essa moto com honestidade, com o meu trabalho, com o meu suor. Senhor, me restitui a minha moto. E se o Senhor me restituir, eu não quero a moto. Eu vou vender a moto e vou ofertar o valor da moto na tua casa. Mas eu quero só experimentar do sobrenatural de Deus sobre a minha vida.
Irmãos, vocês vão entender que foi um milagre. Quando eu fui registrar o boletim de ocorrência, estava uma febre de roubo de moto aqui em Marabá. E o escrivão falou assim, olha, eu vou dizer para você, não crie expectativa, porque a sua moto ela foi para desmanche. Motos desse tipo, todas que foram roubadas, não foram encontradas, porque aqui está tendo um comércio ilegal de peças roubadas, de moto. Aí eu falei, mas eu tenho um Deus. E Ele vai me restituir essa moto. Irmãos, e eu estava em casa. Eu estava cuidando das minhas coisas de casa. Chegou um funcionário do Detran, que eu nunca vi que o Detran fazer isso, em toda a minha vida. Eu nunca vi. Um funcionário do Detran que não era meu conhecido, porque às vezes faz porque conhece a gente, né? Não era meu conhecido, eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida, bateu no meu portão e falou assim, você é Adria Almeida Viana? Eu falei, sim, sou eu. Quem é o senhor? Ele falou assim, não, eu trabalho no Detran. Você teve uma moto assim, roubada? Eu digo, tive. A sua moto foi encontrada. Agora, detalhe, irmãos, a minha moto foi encontrada. Ela era azul, foi encontrada preta, com outra placa e com um chassi previamente riscado. Me diga se isso não é Deus. Falei, dei um glória a Deus bem alto. Liguei para o Ralf, estava trabalhando. Amor, encontraram. E detalhe, a minha moto foi encontrada numa fazenda, nos Cafundé do Judas, dentro de Eldorado dos Carajás. E ele falou, a sua moto está no Detran de Eldorado dos Carajás, você vai ter que buscar. Eu falei, vou com todo prazer. E fomos, buscamos a moto, vendemos a moto e eu ofertei. E eu experimentei da palavra de Deus. Então, não tem nada melhor, queridos, do que você experimentar da palavra de Deus. Você lê que está escrito na palavra de Deus, que Ele supre as minhas necessidades e as suas necessidades serem supridas. Você desejar algo e você orar e você dizer, Senhor, eu desejo, eu quero, eu te peço, se for da tua vontade, claro. Esses dias foi engraçado, a gente começou a sorrir lá em casa, né? Às vezes a gente deixa umas contas atrasar, né? Que a gente às vezes assim, não é por não ter como pagar, às vezes eu até reclamo lá em casa. Gente, vocês gostam de pagar juros de coisa, pelo amor de Deus. Aí a CIA ligou, CIAP ligou. Aí o Rafa falou assim, Senhor, manda dinheiro logo para me pagar essa prestação da CIA, que eu não aguento mais a CIA me ligando. Irmãos, ele fechou a boca. Quando ele fechou a boca, o Pix caiu na conta. Eu falei, pode pagar a CIA. Esse dinheiro bem é para você pagar a CIA. Falei para ele. Foi o Senhor que mandou. Você orou, o Senhor mandou. Queridos, você pode até achar que essas coisas são supérfluas ou são insignificantes, mas para nós não é, porque nós temos experimentado o Senhor. Nós temos experimentado Deus a cada dia da nossa vida. Nós temos experimentado Deus na criação dos nossos filhos. Nós temos experimentado Deus no nosso casamento. Nós temos experimentado Deus nos nossos negócios. Nós temos experimentado Deus no nosso ministério. Então busque o Senhor. E peça ao Senhor esses céus abertos sobre a sua vida. E para finalizar, queridos, eu gostaria, deixa eu ver só onde foi que eu anotei aqui. Tiago 5,17. Nós vamos ler Tiago 5,17. Eu gostaria que o Ministério de Louvor já pudesse estar subindo aqui. Tiago 5,17. Fala das orações de Elias. Que Elias, ele orou. Elias era um humano como nós.
ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. 18. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias orou pedindo para que não chovesse, e não choveu. Elias orou para que chovesse, e choveu. E em algumas versões da palavra de Deus diz que ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Sujeitos, irmãos. Ele era tentado, ele passava as mesmas dificuldades, as mesmas tribulações, as mesmas perseguições. Mas era um homem que quando orava o céu abria. Que quando orava a presença de Deus descia. Que quando orava o céu se fechava também. Se coloque de pé. E você hoje tem essa chave na sua mão. Você pode orar e você